Agora nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, mas antes só algumas observações ainda complementares em relação ao cânon do Antigo Testamento, né? Eu falei que o grande argumento é a questão da inclusão da Septuaginta, mas eu mencionei o século IV, ok? Ainda que a Septuaginta, a sua versão final, ela seja do primeiro século antes, depois de Cristo, a tradução começou antes. Ela começou no primeiro século antes de Cristo. Até alguns acham que antes disso. Mas digamos, quando os apóstolos escreveram as cartas apostólicas, é interessante que eles citaram a Septuaginta algumas vezes. Não quer dizer que todas. Os apóstolos, eles tinham três opções, digamos, quando eles tinham que citar o Antigo Testamento, escrevendo em grego, né? Paulo vai escrever para os romanos, vai escrever para os coríntios, vai escrever em grego. Ele pode citar de uma maneira não literal o texto, ou seja, fazer uma tradução na linguagem de hoje, podemos dizer assim, do texto hebraico e citá-lo lá, né? Ou ele pode fazer uma tradução literal do texto hebraico, ou, como geralmente eles faziam, usavam a tradução grega. Já era acessível. A questão, por isso, se você fala assim, mas se os apóstolos citaram a Septuaginta, e se a Septuaginta tinha os apócrifos, então quer dizer que os apóstolos concordavam com os apócrifos. Não, porque eles não citaram os apócrifos, nem uma única vez. Ou seja, o argumento vira para o outro lado. Ou seja, se eles estivessem, de fato, né, e os apóstolos não o citaram nem uma única vez, é uma evidência ao contrário, de que estava lá por ser uma tentativa dos judeus de popularizar o judaísmo no mundo gentílico, no mundo grego. Por isso eles incluíram os textos apócrifos. Mas os apóstolos não citaram nenhuma vez os apócrifos. E muito menos Cristo. Aliás, Cristo nunca citou sequer a Septuaginta. Há algumas informações, Jesus também citou a Septuaginta. Mas não é assim. Acontece o seguinte, os apóstolos, Marcos, Mateus, Marcos não é apóstolo, mas Mateus, Lucas, os 4 evangelistas, 2 são apóstolos. Eles escreveram em grego seus evangelhos. E precisaram citar o texto hebraico. Algumas vezes eles citaram comprovadamente a Septuaginta. Mas não quer dizer que foi Jesus que citou, foram eles. Jesus falava em aramaico. A língua de Cristo era o aramaico. Quando ele lia a Bíblia publicamente, ele lia ela em hebraico. Havia essa distinção, né? Hebraico e aramaico. O hebraico era o texto escrito, aramaico era a língua falada. São parentes, vamos dizer assim, português e espanhol. A Bíblia é escrita em português, que é mais santo, mas a língua que se falava era o espanhol, como se fosse isso, né? Então, a Bíblia é escrita em hebraico, mas a língua falada, o aramaico. Jesus falava o aramaico. Tudo indica que sim, porque lá em Mateus 5, 21, quando Mateus atribui a Cristo uma citação direta, né, ele usa a palavra raca para tolo. Quem disser a seu irmão raca, tolo, né, raca, na verdade, significa tolo. E isso é um termo aramaico, né, um termo aramaico. Provavelmente a língua de Jesus era mesmo o aramaico, né, mas citava a Bíblia em hebraico. Quando os apóstolos traduziram para o grego, eles usaram a Septuaginta para essa tradução. Por quê? Facilidade. Se você já tem um texto traduzido, por que você vai traduzir de novo? Um texto conhecido, um texto bem traduzido. A Septuaginta não é uma tradução perfeita, ela não é inspirada. E ela tem falhas grosseiras em alguns momentos. Mas ela é uma tradução razoável, né, boa, do Antigo Testamento, e os apóstolos usaram algumas vezes, né? Só para esclarecer esse pequeno detalhe. Por isso também, o 4º século é muito importante, porque no 4º século havia um forte movimento dentro da igreja cristã, que já passava a ser católica, né? Ainda não era totalmente católica, mas já começava a ser católica, com a ascendência do bispo de Roma sobre os demais bispos da igreja. Tanto é que alguns concílios foram feitos nesse período, mas eles precisavam da validação lá do bispo de Roma. Então ele ainda não era o Papa como você conhece hoje, não era ainda dessa maneira, mas a construção do papado está ali sim, no século IV, e pode até recuar ao 3º.
também. Nesse período, então, com a catolicização da igreja, os apócrifos estavam cada vez mais sendo aceitos. E boa parte dos pais da igreja desse período, do século IV, era a favor dos apócrifos. Os anteriores não, mas os do quarto século em diante, boa parte deles era a favor. Por isso também, alguns manuscritos do Novo Testamento, né, do quarto século, que também incluíram o Antigo Testamento, trouxeram também os apócrifos juntos. Isso se entende porque o quarto século foi fundamental para a introdução dos apócrifos naquela que viria a ser logo em seguida a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Entre os que aceitavam, né, os apócrifos, estava, por exemplo, Agostinho, simplesmente Agostinho de Hipona, né, o maior teólogo da antiguidade. E ele foi decisivo, inclusive, para que os apócrifos fossem aceitos. Outros, porém, né, rejeitaram isso, como Atanásio, Cirilo, né, e o próprio Jerônimo, que são também importantes pais da igreja desse período, eram contra a aceitação dos apóstolos. Mas Clemente de Alexandria, Irineu, ao tudo indica, aceitavam os apócrifos, ok? Só para trazer essa informação a mais. Agora, o motivo principal pelo qual o catolicismo romano não abriu mão dos apócrifos é teológico. Não é histórico, não é uma questão de, não, vamos aqui defender a história como ela é. Não, o catolicismo romano no século XVI precisava de munição teológica contra o protestantismo. Qual era a grande doutrina do catolicismo no século XVI que o protestantismo atacou? O que Lutero atacou ferozmente? O purgatório, a doutrina do purgatório. Por que a doutrina do purgatório? Porque ela era a base para a doutrina das indulgências, uma vez que dizia-se que o bispo de Roma, né, o Papa, o sumo pontífice, ele tinha autoridade para liberar as pessoas do purgatório. E pagando bem, que mal tem, né? Então, podia liberar com um certo pagamento, né, bem generoso as almas do purgatório para que elas fossem ao paraíso, ao céu. Mas como justificar isso biblicamente, se biblicamente só se sabe que a salvação é aqui nessa vida, né? Como diz o autor aos Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Como é que pode ter aí uma segunda instância, uma terceira instância e de repente ter salvação depois da morte? Nenhum livro bíblico, nenhum livro canônico sustenta isso minimamente, nenhum livro canônico. Onde foi que eles encontraram recursos para isso? Justamente nos livros apócrifos. Você tem uma história no livro de Macabeus, nos livros de Macabeus, onde o grande herói, né, judaico, Judas Macabeu, o libertador, aquele que lutou contra os exércitos invasores para defender Jerusalém, até conseguiu por algum tempo fazer isso de forma heróica. Mas numa certa situação, esse Judas, ele perde uma batalha importante contra os romanos. E nessa batalha que ele perdeu, depois eles foram recolher os cadáveres, né, os soldados mortos. E aí quando ele recolheu uma parte dos soldados, eles perceberam que alguns tinham ídolos juntos. Alguns desses soldados escondiam coisas impuras, coisas provavelmente de idolatria. E aí Judas disse, por isso nós perdemos a guerra, porque, né, os nossos soldados aí, eles estavam cometendo idolatria. Mas aí Judas ficou numa situação entre a cruz e a espada, como se diz, porque ao mesmo tempo aqueles soldados morreram lutando. Coisa interessante, né? Eles morreram lutando pelo exército de Judá, mas tinham idolatria. E aí Judas disse, agora o que a gente faz, né? Ele então recolheu dinheiro e mandou que se fizesse uma oferta, um sacrifício por eles. E aí está a base para a intercessão dos mortos.
Aí está a ideia, se foi feito isso, nós podemos fazer também, né, a intercessão pelos mortos, no livro de Macabeus. Mas é interessante porque nesse caso, isso é um erro histórico. Quando eu tive que estudar muito sobre o conceito de martírio nos livros apócrifos, pseudepígrafos, porque a minha tese é sobre martírio no livro de Apocalipse, é a minha área de estudo principal. E eu precisei estudar toda essa literatura de martírio, as acta martyris do passado. E é interessante que o caso ali é porque o Judas entendeu que eles eram mártires, que eles eram salvos pelo martírio deles. Havia uma crença de que o martírio salvava. Então, é como se ele dissesse assim: vamos mandar lá para o templo alguma oferta por causa de que eles fizeram coisa errada antes. Só mais ou menos isso. Mas não era a ideia de intercessão pelos mortos. Isso não existia em Israel, intercessão pelos mortos. E o próprio livro de Macabeus não está ensinando isso diretamente. Então foi uma má interpretação católica do livro de Macabeus que levou ao conceito de intercessão pelos mortos. E por sua vez, por causa disso, eles insistiram tanto em validar o livro, porque o livro seria um argumento a favor da intercessão pelos mortos. Então, essa é a principal razão histórica. Precisava de munição contra os protestantes. Trento é 1546. Você percebe o que é a reforma? Ela estava varrendo a Europa. A reforma começou na Alemanha, em Wittenberg, ela veio se espalhando para o sul, Calvino depois. A França estava já dominada pela fé reformada. Nesse período, a França era um país reformado. A reforma estava chegando na Itália, estava chegando em Espanha, Portugal. Era um desespero só. Então o catolicismo se reuniu e fizeram um concílio para isso. Eles disseram: nós temos que nos atualizar, porque nós estamos perdendo o mundo. Daqui a pouco nem Roma vai ser reformada. Pensou? Roma reformada. Essa é boa. Daqui a pouco, aí o catolicismo disse: nós temos que nos reorganizar, porque a nossa crença está muito antiquada. O nosso estilo de culto é muito atrasado, não alcança as pessoas. Os reformadores são pregadores, eles falam a língua do povo, traduzem a Bíblia, por isso que eles alcançam todo mundo. E nós só nos rituaizinhos vazios aqui. Então eles se reorganizaram e criaram a Contra-Reforma, que foi um movimento poderoso, historicamente falando, responsável por fazer a reforma recuar para o norte. Foi uma guerra religiosa disputada aí, né, dentro do campo da teologia. E eles conseguiram, com isso, empurrar a reforma de volta para o norte. A França, finalmente... A França não ficou nada, né? A França, em última história, não é nada, né? Uma coisa nem outra. Não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, né? A França é mais ou menos isso. Cortaram a cabeça do rei, aquela coisa toda. Mas a França era reformada por um período. Até teve uma missão da França reformada no Brasil. Quase que o Brasil foi evangelizado por reformados franceses. Coisa impressionante isso. História do Brasil, da Baía da Guanabara. Mas a Contra-Reforma foi muito... Ela conseguiu, né? Daí que vem o barroco, daí que vem as novas formas de arquitetura dos templos católicos, de liturgia, né? Ele modernizou a igreja, trouxe tecnologia para dentro da igreja católica, né? Reformou o simbolismo católico. E isso foi eficiente para alcançar o povo, de modo que eles conseguiram estancar a sangria que a reforma estava produzindo. E em parte também por causa dos apócrifos, porque eles serviram de munição teológica. Já que eles não tinham texto bíblico, eles arrumaram o texto bíblico para poder defender a doutrina do purgatório. Isso é só uma informação histórica, ok? Bom, agora vamos para esse momento. Nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento. E eu vou fazer do mesmo modo, só que mais breve, né? Até porque as discussões aqui não são tão acaloradas. Existe uma certa unanimidade, mas vale a pena saber quais foram os livros que tiveram mais dificuldades e por que alguns que parecem tão bons no final ficaram de fora. Então, vale a pena
Até porque de vez em quando surgem essas teorias da conspiração, né? A Igreja Católica escondeu alguns evangelhos verdadeiros, não sei o que lá. Bobagem pura. Não existe isso. Simplesmente não existe. Sempre Constantino, não sei o que lá, não sei o que lá. Pura bobagem. Mas vale a pena saber aí esses fundamentos. Comecemos então a falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre isso nessa aula agora, como os livros do Novo Testamento vieram a ser colecionados para formar o que é chamado de cânon do NT. O processo foi lento, foi gradativo. De certa maneira, o reconhecimento do cânon do Novo Testamento foi mais lento do que o reconhecimento do cânon do Antigo Testamento. Não a composição, né? O AT levou mais tempo para ser escrito. Centenas, quase milhares de anos. O NT não, o NT foi escrito em menos de 100 anos, tudo. Então não é o tempo da escrita, mas o quanto demorou para que se batesse o martelo. E por quê? Porque no caso do AT, como eu disse, nós cristãos já recebemos a Bíblia pronta. Está lá, é o texto hebraico. O máximo que podia fazer é o que alguns fizeram, colocaram mais 7 livros ali. E outros disseram, não, esses livros não entram. Mas ninguém mexeu na estrutura, né, do cânon hebraico. O cânon hebraico nós recebemos dos judeus. É a herança judaica para a igreja cristã. Recebemos como eles nos entregaram, ninguém mexeu. Os catolicismos mexeu, mas nós não mexemos. Mas os católicos podem dizer, mas quem mexeu primeiro foram os judeus alexandrinos. Então eles estão seguindo os judeus alexandrinos, nós estamos seguindo os judeus palestinos. Né, os judeus de Jerusalém. Essa é a distinção principal. Mas, no caso, né, o processo foi gradativo, porque as novas condições davam à igreja, com que a igreja estava espalhada por diversas partes do mundo, então era muito mais difícil alcançar um consenso. Uma coisa é você lidar com um grupo pequeno ali de pessoas, um único país. Outra coisa é quando você tem uma igreja espalhada por vários países. Paulo atrapalhou, né? Ele levou o evangelho para muito que é lugar distante. Claro que não, né? Esse era o objetivo, esse era o plano. Então, as discussões foram mais lentas. Quais foram os passos no processo da canonização? Já falamos sobre isso lá no cânon do AT, aqui é só basicamente repetição. Primeiro, consciência profética do autor quando da sua escrita. Por exemplo, Paulo considerava que não só o que ele falou, mas também o que escreveu, tinha autoridade de Deus. Está sempre falando isso. É mandamento de Deus. Isso que eu estou falando é de Deus. Recebam como de Deus. Por isso, ele ordenava que seus escritos fossem lidos nas igrejas e até trocados, às vezes. Leia aqui, leia lá. E até circulassem entre as igrejas. De igual modo, o Apocalipse foi escrito para ser lido em 7 igrejas, em 7 cidades diferentes, né? Então, havia uma consciência por parte dos apóstolos de que eles estavam escrevendo algo realmente revelação de Deus, algo autorizado. Então, em seguida vem o reconhecimento pela igreja, ou pelas igrejas, porque naquele momento não tem uma igreja. A unificação católica da igreja, essa unificação católica, não parece ser o que era pretendido por Deus e pelos próprios evangelhos. A verdade é que durante o primeiro século estava muito confortável a ideia de que tem a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Alexandria, a igreja de Éfeso, a igreja de Antioquia, de Jerusalém, e nenhuma é mais importante do que a outra. Nenhuma está acima das outras. E cada uma dessas igrejas tem o quê? A instrução apostólica para saber o que fazer. Para saber o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. Elas seguiam pela Bíblia, pela Escritura. Não há necessidade de uma pessoa lá em cima ser o chefe supremo. Não há um chefe supremo da igreja. Os apóstolos não têm um chefe. A gente percebe isso, inclusive, quando há aquela reunião lá em Atos 15, e a igreja vai discutir ali a questão da circuncisão, se devia continuar circuncisando os convertidos estrangeiros ou se eles podiam ser dispensados da circuncisão, que cá entre nós não era nada muito agradável de fazer. Então, acontece que, e isso era um dado importante, os judeus, por milênios,
sempre que eles admitiam um estrangeiro como prosélito, um convertido ao judaísmo, eles obrigavam que ele fosse circuncidado. E isso porque o próprio Deus mandou fazer. Abraão, foi Deus que disse a Abraão: quem nascer na tua casa, quem vier de fora, o estrangeiro, corta o prepúcio. Mas vem o apóstolo Paulo e diz: eu tive uma visão. Jesus apareceu para mim, pessoalmente, e me disse que isso não é para ser assim. Foi no passado, mas não é para ser agora. Agora que o Evangelho está aberto às nações, que Cristo conquistou a autoridade para que ele vá a todas as nações, os estrangeiros devem ser aceitos só pelo batismo. A única coisa que exige deles é batismo. Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os, não de circuncidando-os, batizando-os, só isso. E essa é a verdade neotestamentária. O grupo de judeu convertido falou: você é maluco, você pirou, você é doido, você é liberal, você está inventando uma história, não existe isso. Aí Paulo diz: não, mas eu estou falando isso por revelação de Jesus Cristo. Ele apareceu para mim, me explicou o Evangelho e disse que é dessa maneira. Mas quem é você, camarada? Você nem sabe quem é Jesus, você nunca andou com Jesus. Aliás, você não é o perseguidor lá, que virou a casaca? Paulo enfrentou essas acusações fortes contra ele, porque ele estava apregoando algo que parecia frontalmente contrário à prática costumeira do judaísmo e então da igreja recém-formada da Judéia. Tiago era provavelmente o maior oponente de Paulo nesse caso, nesse primeiro momento, porque ele defendia a circuncisão. E Pedro ficava igual uma cana, para lá, para cá, porque já dizem, é uma cana, Pedro, se estava perto de Paulo, ele andava do jeito que Paulo. Se estava perto de Tiago, ele andava do jeito de Tiago. Tanto é que tem aquele episódio lá em Antioquia, onde Pedro está comendo com os gentios, de boa, sentado de lado deles. Aí chega um grupo da parte de Tiago, e o que Pedro diz? Me lasquei. E vai saindo de fininho, e se afasta dos gentios. Aí Paulo levanta e diz: Pedro, que vergonha, que hipocrisia é essa, meu querido? Você não é um judeu? Sou. Vive como judeu? Não. Quer obrigar os gentios que não são judeus a viverem como judeus? Que doideira, cara. Eu acho muito interessante essa história, porque tinha tudo para formar uma inimizade ali, Tinha tudo para criar uma rivalidade entre os dois principais líderes da igreja, não é? Os dois principais líderes brigaram publicamente, discutiram em público. Se fosse nos dias de hoje, já formava a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, metade do rebanho vai para lá, metade do rebanho vai para cá, já dividia na hora. Porque as pessoas hoje em dia, e pastores, estou falando de pastores, só ego, só minha igreja, meu povo, meus dízimos, dízimo não, mas no fundo não é amor pelo rebanho, é amor por si mesmo, pelo seu ministério. Você identifica um pastor verdadeiro de um falso quando você percebe no verdadeiro amor pelo rebanho, o rebanho acima de tudo, não de Deus, mas de tudo o resto. Agora, quando só pensa na lã, na gordura da ovelha, aí a coisa está complicada. Paulo e Pedro, sim, tiveram um problema pessoal e público. Como é que terminou isso? Em perfeita paz e harmonia. Nenhum falando mal do outro, nenhum brigando com o outro. Aliás, você vai encontrar Pedro anos mais tarde escrevendo sua carta dizendo o que de Paulo? Que o que ele escreve é Bíblia, chamando de Bíblia os escritos paulinos, reconhecendo a autoridade apostólica de Paulo. Você não vê Paulo difamando Pedro em momento nenhum. Ou seja,
humildade, né? Acima de tudo, humildade e coragem de reconhecer o erro. Pedro estava errado e reconheceu esse erro. E não levou adiante por orgulho ou porque eu fui humilhado publicamente, agora ele vai ver, eu que sou o primeiro apóstolo. Nada disso. Nada de ego em pessoas que são disponíveis a servir ao rebanho de Deus. O ego mata o rebanho de Deus. A vontade de proeminência mata o rebanho de Deus. E olha onde a história foi acabar, né? Lá no concílio de Jerusalém, convocou todo mundo para decidir a circuncisão, vai ou fica. Paulo chega lá e diz, vai, acabou. Os judaizantes dizem, você é maluco, não tem como acabar um negócio eterno, fica. Chama todo mundo para discursar, Paulo fala primeiro, irmãos, acabou porque é assim, Cristo disse que acabou. Pedro levanta e diz, irmãos, eu vou discursar aqui o seguinte. Aí a pessoa pensa, ele vai se vingar de Paulo agora, né? Agora ele está na igreja dele, em Jerusalém, Paulo é o estrangeiro ali, de certa forma. Era o momento dele poder dizer, agora eu acabo com esse meu adversário. Ele levanta e diz o quê? Paulo está certo, é isso mesmo. E eu já devia ter entendido isso há muito tempo, porque Deus apareceu lá para mim, no sonho, o anjo mandou, vai lá no Cornélio, eu fui, e Deus falou, não chame impuro que eu santifiquei. Silêncio. Levanta quem? Por último, Tiago. Todo mundo sabe o que Tiago pensa. Ele é o líder do grupo dos judaizantes. Todo mundo espera que ele diga o quê? Vocês estão malucos, você, Paulo, Pedro, não interessa. Vocês estão viajando na maionese, não é assim não. Circuncisão sim, circuncisão fica. Ele levanta e diz, me convenci. O Espírito Santo me convenceu. Vocês estão certos. Circuncisão vai. Ele não dá a palavra final, porque como diz os católicos, é o bispo de Jerusalém. Isso é bobagem. Não tem bispo de Jerusalém. Ele não tem a palavra final no concílio. Ele só falou por último, porque ele era o mais contrário de tudo disso. E que no final disse, é isso mesmo, unificamos a igreja, esquece a circuncisão e vamos em frente. Homens que têm humildade para reconhecer que estão errados. 2 apóstolos fizeram isso. Pedro e Tiago, 2 apóstolos reconheceram que estavam errados. E a gente às vezes, coisas mínimas nós não reconhecemos. Eu estou certo. Onde está a verdadeira espiritualidade? O último passo é o colecionamento. Então, consciência profética do autor. Em segundo lugar, reconhecimento pelas igrejas. Em terceiro lugar, colecionamento. Então, no caso do reconhecimento pelas igrejas, como eu já disse, esses livros chegavam às igrejas, mas a Bíblia não chegava inteira, né? Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e essa deve ser a primeira carta que ele escreveu, e provavelmente é o documento mais antigo do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas, é uma pérola, é uma preciosidade essa carta. Porque nela nós temos, né, a história ali, viva, do Novo Testamento, o surgimento da igreja, essas lutas em relação à circuncisão, aos costumes judaicos, o que não podia ficar, o que devia ficar. E Paulo está bravo na carta, né? Paulo está nervoso. É engraçado ler isso e perceber que ele está bravo. Inspiração é orgânica, é a luz passando pelo vidro, entende? Não é o vidro que é o dono da luz, mas o vidro dá tom à luz. E você percebe que Paulo está bravo mesmo, porque ele viajou pela Galácia inteira lá, né? Saiu da Antioquia da Síria, chegou lá em Antioquia da Pisídia, desceu lá, foi para aquelas cidades do fim do mundo, Icônio, Listra, Derbe, mas pensa no fim do mundo. Os caras eram tão ignorantes nessas cidades, porque Paulo fez um milagre lá, eles acharam que ele era Zeus. Melhor, eles acharam que ele era o auxiliar dos Zeus, que ele era Hermes. Sabe por que isso?
Esse é um detalhe histórico interessante, porque a gente sempre pensa, né? Zeus era o chefe, Hermes era só o auxiliar. Por que eles chamaram Paulo de Hermes e Barnabé de Zeus? Se está mais do que claro que Paulo era o chefe para nós. A questão é o seguinte: na mitologia grega, Zeus não fala. Quem fala é Hermes. Zeus fica quietinho. O mais importante é o quieto. Viu? Fica quieto que você passa por importante. Falou, estragou tudo. Tem hora que é melhor ficar quieto. Então, o Barnabé quietinho lá atrás, né? E Paulo falando, eles diziam: esse é o Hermes, aquele lá é o Zeus. Mas era tudo pura ignorância. Um lugar terrível. Paulo foi lá, pregou, foi perseguido pelos judeus, de Icônio para Listra, de Listra para Derbe. Em Derbe ele foi apedrejado. Começou bem, né? Começou bem o ministério. Primeira parada, pedra. Apedrejado, arrastado para fora da cidade, jogado como morto. Ele levantou, os apóstolos, os discípulos foram lá, vamos enterrar ele, né? Na hora que chegam lá, ele levanta. Estão olhando o quê? Vamos voltar para Derbe pregar o evangelho. Acho que o Timóteo não estava ali, mas o Lucas acho que estava. Deve ter dito, acho que uma pedra acertou a cabeça do cara, porque ele quer voltar para o mesmo lugar que ele foi apedrejado. Ele acabou de ser apedrejado lá, ele quer voltar para o mesmo lugar. Estão olhando o quê? Vamos lá, minha gente. Ser cristão é isso, é levar pedra mesmo. E voltou. E pregou o evangelho e fundou todas aquelas igrejas. Tempo depois, os pescadores de aquário foram lá dizer que tinha que circuncidar e que Paulo era um falso apóstolo, e tentaram trazer as igrejas para eles. Paulo está lá, provavelmente em Antioquia ou em algum outro lugar, ele recebe a notícia. Ele diz: eu não acredito, depois de tudo que vocês viram, depois de todas as pedras que eu levei, de todo o sofrimento, vocês estão abandonando o Cristo crucificado para seguir essas bobagens de costume, comida, bebida, dia de festa, essa bobageira. É isso que vocês estão achando que é ser cristão? Eu não acredito. Eu estou sofrendo de novo as dores de parto, Paulo fala, né? Porque foi um parto. Dar à luz aos cristãos da Galácia foi um parto. Ele fala: vocês estão me fazendo sofrer pela segunda vez as dores de parto, para fazer vocês nascerem, seus gálatas insensatos. É quase uma ofensa isso. Sabe qual é a palavra grega sensatos? Anoetos. Aenão nous é mente. Sem mente. Seus desmiolados. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês não têm cérebro. Vocês não ouviram tudo o que precisava e agora abandonaram de uma hora para outra. Ele está bravo. A carta, mas quem não estaria, né? Numa situação. Mas ele, apesar de estar visivelmente bravo com a situação, mas ele transparece todo o seu amor pelos gálatas, dizendo: vocês são meus filhinhos, e eu vou dar à luz de novo se for preciso, e eu sofro de novo as dores de parto por vocês, para que vocês possam ser cristãos de verdade e não seguirem essa bobageira de ritual que esses falsos mestres estão aí, né, apregoando. Mas essa carta, né, aos Gálatas chegou lá na Galácia não com o restante do Novo Testamento, chegou sozinha. Agora você imagina, na Galácia estava a carta aos Gálatas, lá em Éfeso estava a carta aos Efésios, lá em Corinto estava a carta aos Coríntios, lá em Roma estava a carta dos Romanos. Quando que isso foi juntado? Quando isso foi posto num só rolo, ou juntar os rolos? Não era igual os nossos livros hoje em dia, cada um era um rolo independente, autônomo, né? Então, a gente não sabe exatamente quando ou como foram feitas as primeiras coleções dos livros do Novo Testamento. O que sabemos é que em meados do 2º século, isso quer dizer, anos 140, 150, os evangelhos canônicos, os 4,
já circulavam juntos, como uma unidade autônoma. E que até antes disso, no começo do segundo século, as epístolas paulinas também. 13 ou 14, porque algumas colocavam Hebreus junto, né? Aí seriam 14, sem Hebreus 13. E já circulavam na forma de uma coleção chamada de Corpus Paulinum. Já era esse nome que era dado. Mas só mais tarde se junta tudo, né? Evangelhos, cartas paulinas, cartas gerais, às vezes chamadas de cartas católicas, porque elas não eram escritas para uma igreja específica, mas para toda a catolicidade. Católico significa universal, né? A igreja católica significa aquela que não é de uma cidade só, mas de todos os lugares, para todas as igrejas, seria esta a ideia. Essas listas canônicas foram muito importantes, o desenvolvimento delas, para que se chegasse ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Um importante pesquisador, chamado F.F. Bruce, afirma que os primeiros passos no sentido da formação de um cânon de livros cristãos, havidos como dotados de autoridade, dignos de figurar ao lado do cânon do Antigo Testamento, a Bíblia do Senhor Jesus e seus apóstolos, parecem haver sido tomados por volta do começo do segundo século. Época em que há evidência da circulação de duas coleções de escritos cristãos na igreja. Quais são essas duas? Os evangelhos e as cartas paulinas. Início do segundo século. Mais tarde, acrescenta-se as demais epístolas. Acredita-se que os evangelhos foram os primeiros a constituírem uma unidade integrada, provavelmente no final do primeiro século. Até porque João só pode ter sido escrito por volta do ano 80. Ele é bem tardio. Lembra por que Lucas escreveu o seu evangelho? Ele disse, estava faltando muita coisa lá nos outros dois. E ele fez uma pesquisa acurada e trouxe, né, o começo da vida de Cristo. Sabia por que João escreveu? Ele selecionou 7 milagres, 7 sinais. João gosta de 7. Apocalipse é só 7. Mas ele escolheu já no evangelho 7 milagres. Próximos da última semana de vida de Cristo. Ele quis narrar o significado literal e teológico dos 7 milagres, esses que ele escolheu, e também narrar os últimos momentos de Cristo na terra. Porque provavelmente ele achou que os outros 3 evangelhos falassem pouco dos últimos momentos de Cristo na terra. Então Lucas narra mais os primeiros, João narra mais os últimos, e Mateus e Marcos estão aí no meio de campo. Mostrando que cada evangelho tem a sua contribuição, né, a dar sobre a vida de Cristo. Por volta do ano 170 já era conhecida uma harmonia dos evangelhos, chamada de Diatessaron, feita por Taciano, um cristão da Assíria. Então ele já tinha os 4 evangelhos, e não só, mas ele tentou harmonizá-los, tentou fazer um livro só, juntando todas as partes. Houve um tempo em que se fazia muito isso. O próprio Calvino fez. Se você pegar o comentário de Calvino dos evangelhos, ele não tem um comentário de Mateus, um de Marcos, um de Lucas, um de João. Não, ele comenta os 4 juntos, junta toda a história, faz uma harmonia e vai comentando no todo. Era uma prática. Hoje em dia não se faz mais isso, porque nós entendemos que é melhor fazer comentários individuais de cada um deles, porque eles têm ênfases próprias. E vez ou outra, sim, você traz a harmonia para a mesa, mostrando, essa mesma narrativa que está aqui, está lá em Mateus, está lá em Marcos, e podemos complementar de alguma maneira isso, mas não fazer o que já foi feito lá, né, no ano 170, por Taciano. Com a integração dos 4 evangelhos em um só volume, então, o livro de Atos, que originalmente era uma continuação do evangelho de Lucas, passou a ser uma obra em separado, porque eram as 2 obras juntas. Lucas, Atos, era um livro só, né? Lucas, Atos. E aí, nesse momento é que ele é separado, porque Lucas vai para a lista dos 4 evangelhos, então Atos fica à parte. Também no final do primeiro século, ou talvez início do segundo, né, as epístolas paulinas, como eu disse, circulavam como corpos paulinos. Os antilegômenos do Novo Testamento, o que é antilegômeno? Aqueles que eram discutidos, que alguns achavam que não deviam estar. Já sabemos de pelo menos 2, né? Tiago e Judas, a briga era feia. Mas tem mais.
não são só esses, já vamos dizer quais são. Esses levaram um pouco mais de tempo, eles só foram realmente reconhecidos no quarto século. Então o quarto século acaba sendo o século decisivo para o bem e para o mal, tanto no sentido de reconhecer os verdadeiros, mas também de reconhecer os falsos, né? A lista mais antiga que nós temos do Novo Testamento é de um herege, chamado Marcião, né? Marcião vocês conhecem, ele viveu cerca do ano 140 depois de Cristo. Marcião era um antissemita, né? Ele era um proto-gnóstico. Então, para ele, né, só o Evangelho de Lucas e 10 das cartas paulinas eram Bíblia, Escritura, inspirados. Ele disse que as pastorais não eram, e nada do Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Então, ele é um herege mesmo, mas é interessante perceber que ele, veja, o ano 140. Então, ele está lidando com o cânon. De certa forma, o cânon já está pronto nesse ano. Só que ele não aceita uma parte, mas aceita o restante. Mostrando, é uma evidência histórica, apesar de estar aqui, né, na pena de um cara que a gente não vai seguir, obviamente. A segunda mais antiga é o cânon muratório, no ano 170. Esta era mais fidedigna do que, obviamente, né, Marcião, mas mesmo assim omitiu os problemáticos. Quais? Livro de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 3ª João. E aceitou um livro não canônico, o famosíssimo Pastor de Hermas, que é um livro muito interessante. O Pastor de Hermas. Ninguém sabe exatamente esse livro, a data. É provável que ele seja do final do 1º século, talvez início do 2º, nessa virada aí. Ninguém sabe o autor exatamente, porque o Hermas, que recebeu a revelação, né, para registrar, ele era uma pessoa desconhecida, ninguém sabia, né, quem era essa pessoa, até hoje não se sabe. Mas o livro O Pastor de Hermas é quase um livro apocalíptico, ele tem um estilo apocalíptico de linguagem, mas ele não é apocalíptico porque ele não faz previsões nenhuma sobre o futuro, nada. Mas ele usa muito simbologia, muito simbolismo, que é o habitat natural da apocalíptica judaica. Então, ele por si só, ele tem um estilo apocalíptico muito forte. Ele foi escrito por uma razão teológica e histórica muito importante. Vocês sabem, eram tempos de muita perseguição. Nem todo mundo dava conta. A gente não pode ter uma ideia romântica da igreja cristã primitiva, tipo assim, todo mundo muito crente, muito fiel, muito verdadeiro. Não, era bem assim. O pessoal, na hora do vamos ver, amarelava. Não era incomum que quando alguém cristão fosse levado perante uma autoridade romana e questionado sobre a fé em Cristo, e se negava ou não, para não sofrer sanções que podiam ser, primeiro, multa. Segundo, prisão. Terceiro, uma multa tão grande que ele virasse um escravo. Quarto, morte. O cara dizia: nunca ouvi falar quem é esse Cristo. Não sou cristão. A gente tem um relato de uma correspondência que você acha no Google. Uma correspondência entre um imperador romano, logo depois do Apocalipse. Nos dias do Apocalipse, o imperador romano era Domiciano. Depois de Domiciano, veio um outro imperador chamado Trajano, que era light. Domiciano era chato demais com os cristãos, perseguia, batia, tal. Trajano era tranquilo, não queria confusão. Foi um tempo em que o evangelho prosperou bastante nos dias de Trajano. Só que um dos seus governadores, chamados de cônsules romanos, né, chamado Plínio, ele é conhecido como Plínio o Jovem. Ele era cônsul da Bitínia, como se fosse um governador tipo Pilatos. Lembra Pilatos? Pilatos não era um rei, não era como Herodes.
Herodes ele tinha estirpe real, era um rei debaixo de Roma, ele governava a Idumeia por causa de Roma, Pilatos. Herodes. Pilatos não, ele era um funcionário, um burocrata. Um funcionário do império que galgou altos postos e foi colocado numa posição de cônsul. Ele tinha a mesma autoridade de um rei, abaixo de César, governava como fosse um governador de hoje. Plínio era um cara assim. E ele escreve para Trajano uma carta onde, sabe como é? Quando você quer dar um conselho para o cara mais importante, mas não tem muita coragem de dizer, você faz de conta que está fazendo uma pergunta. Então, ele faz uma pergunta para o Trajano, ele diz assim: Trajano, você não acha que a gente devia ser um pouquinho mais duro com esses cristãos? Um pouquinho mais pesado com eles? Porque olha só, aí ele fala, aqui na Bitínia, nossos templos pagãos, gregos, estavam vazios. Ninguém mais ia por causa dessa seita aí, que está tomando conta do mundo. Uma tristeza ver nossos templos vazios. Aí o que eu fiz? Eu comecei a enquadrar os caras. Comecei a chamá-los. É cristão? Sou. É o seguinte, então se você é cristão, você vai morrer. Comecei a prender, bater e matar. O Trajano é o seguinte, meu querido, mudou tudo. A gente está com nossos templos aqui abarrotados. Os templos romanos, os templos gregos voltaram e a gente está sufocando, conseguindo sufocar essa fé cristã. Você não acha que esse procedimento, Trajano, não devia ser feito em todo o império? Ele está querendo falar para o imperador mudar, ser duro, pegar pesado. Mas ele usa o exemplo tal e respeitosamente faz a pergunta. Tem a resposta. Trajano depois diz mais ou menos o seguinte, estilo Brasil. Ele fala assim: querido, a gente não tem que sair investigando ninguém. Se tiver denúncia, você vai ver o que está acontecendo, senão fica na sua. E Trajano basicamente ele não quer tornar um banho de sangue o seu império. Alguns acham que é porque ele tinha uma influência já cristã. Porque o próprio Domiciano, o mauzão lá de antes disso, já tinha uma sobrinha crente, a Domitila, já tinha pessoas da família dele crentes, e ele era brabo. Ele era mal contra os cristãos. A gente não sabe todos os detalhes, mas talvez o Trajano já tivesse querendo dar uma aliviada. Mas depois do Trajano se levantaram vários imperadores que foram só pauleira. Aí foi um rio de sangue. Aí começou a era dos mártires, e ela vai até 250 mais ou menos. Muito sangue correndo, muito martírio. Mas aí você tem o Tertuliano em 220, 230 dizendo assim: quanto mais sangue, mais igreja. Aquela famosa frase que é citada em tudo que é lugar, ele disse: o sangue dos mártires é semente. Então, derrame sangue que você tem semente. A igreja vai crescer cada vez mais, é um fato, é verdade. Mas sem romantismos. Ou seja, muitos negavam. Muitos negavam na hora da pressão, na hora do problema. E aí? Depois se arrependiam de ter negado. E voltavam igual o cachorrinho com o rabo entre as pernas para a igreja, dizendo: meus irmãos, me aceitem de volta na igreja, eu neguei a Cristo, mas não fui, Pedro negou também, usavam, e foi aceito, me perdoem, me aceitem de novo. Aí o pessoal que não tinha negado dizia assim: vocês não tem que mais voltar aqui não, vocês negaram a Cristo na frente das pessoas. Imagine uma pessoa, uma mulher, que o marido foi morto por Cristo, porque foi fiel. Aí veio o sujeito que amarelou e quer voltar para a igreja. Você não é cristão coisa nenhuma, meu marido morreu, você não, seu covarde. Essas coisas surgiram nesse período e se criou a dúvida se tinha uma chance ou não de traidores serem aceitos novamente na igreja. O Pastor de Hermas foi escrito para isso, para dar uma resposta em forma de visão. Alguém lá escreveu isso, não sabe quem. E só para tornar uma história longa bem curta, que já não está nada curta, aliás, até agora, mas a resposta do Pastor de Hermas é: só mais uma chance, tá? Só mais uma. Podem voltar. Vocês aí, seus negadores, seus traidores de Cristo, a gente vai dar uma segunda chance para você. Mas se negar de novo, já era. Só que isso aí é a base para quê? A doutrina da penitência. A doutrina da penitência, que não está ainda
escancarada no pastor de Hermas, mas que viria mais tarde a ser uma doutrina oficial, né, da Igreja Católica Romana. E isso estava nesse livro, razão pela qual ele é aceito por alguns e está aqui num dos mais importantes cânones ou listas canônicas da Antiguidade, em 170, o cânon Muratório. Eusébio de Cesareia, que é o grande historiador da igreja primitiva, né, o que narra toda a história da igreja, desde o dia dos apóstolos até ele, provavelmente assim, talvez seja o autor mais importante que nós temos, porque ele compilou. A gente só tem escrito de Justino por causa de Eusébio, só tem escrito de Vitorino por causa de Eusébio. A gente não tem o escrito deles, tem o de Eusébio, porque ele preservou e incorporou nos seus escritos. Então é inestimável, mas tem probleminhas, né? Ninguém é perfeito. Digamos que ele é meio corintiano às vezes, né? O Eusébio de Cesareia, ele dá umas falseadas algumas vezes, mas ele apresentou em sua história eclesiástica uma classificação tripartida, listando, primeiro, o que nós já dissemos aqui: livros reconhecidos, homolegúmena; os questionados, antilegúmena; e os não reconhecidos, que foram introduzidos pelos hereges em nome dos apóstolos, que ele chamava de pseudepígrafo, ou apócrifos. Mostrando a situação do cânon no Ocidente no início do IV século. E no caso dele, né, nós temos exatamente os 27 livros do Novo Testamento. Não de forma explícita, mas não há uma negação de nenhum deles, ou que subentende-se que ele aceitasse. Onde aparece explícito? Aqui, a primeira lista, que inclui todos e apenas, é importante isso, não só todos, mas somente os 27 livros do Novo Testamento, é a carta de Páscoa, escrita por Atanásio em 367. Tempo demais, né? Em 367, quando ele escreveu para a igreja de Alexandria. É a prova de que a igreja do Oriente aceitava esse cânon. Na igreja do Ocidente, já tem a divisão nesse período, igreja do Oriente e igreja do Ocidente. Os 27 livros foram finalmente ratificados no concílio de Hippo, em 393, e de Cartago, em 397. Mas lembre-se, Hippo e Cartago, por influência de Agostinho, também colocaram os apócrifos do Antigo Testamento, não os do Novo, os do Antigo Testamento. É aqui que aparece de forma autoritativa, né, os apócrifos. Por isso que eu disse, o IV século foi decisivo para o bem e para o mal. Sobre autoridade e testemunho apostólicos, né? Aqui nós temos o que é decisivo na formação do cânon. Bom, enquanto os apóstolos viveram, eles eram o cânon vivo. Eles eram os apóstolos e eles trouxeram a revelação de Deus, né? Eles eram as testemunhas oculares de Cristo e da sua ressurreição. A igreja podia recorrer a eles para estabelecer a verdade sobre o ensino de Cristo, mas já algumas lendas e crendices circulavam a respeito de Cristo e dos apóstolos, mas eram desmascaradas porque os apóstolos estavam lá. Era só perguntar: é verdade isso? Não, falso. Dessa forma, os escritos dos apóstolos que circulavam entre as igrejas e de pessoas ligadas a eles e sob sua supervisão, como Marcos, Lucas, Atos, Tiago, Judas e Hebreus, passaram a constituir o cânon do Novo Testamento. Só porque se conseguiu encontrar esses livros aqui, né, debaixo do guarda-chuva de algum dos apóstolos. Então sim, agora, a extensão do cânon do Novo Testamento. Vamos seguir aqui a divisão já apresentada desde Eusébio de Cesareia. Esses dois escritores aqui também, o Geisler e o Nix, seguem, né? É a terminologia clássica grega já consolidada. Nós vamos falar dos livros aceitos por todos, homolegúmena; rejeitados por todos, pseudepígrafa; questionados por alguns, antilegúmena; e aceitos por alguns, apócrifa. Vamos seguir essa mesma descrição quádrupla. Quais são os homolegúmena, né? Os que sempre houve consenso? Da mesma forma como aconteceu com o Antigo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foi aceita sem objeção. Os poucos só é que tiveram uma certa luta. Então, esses livros aceitos por todos, eles figuram em praticamente todas as listas e versões da igreja primitiva, assim como foram largamente citados como escrituras pelos pais. Em 2004, eu fiz uma pesquisa, na época eu fazia um mestrado em História,
E eu fiz uma pesquisa nos pais da igreja para ver quais textos do Novo Testamento eram citados pelos pais da igreja. Eu fiz um levantamento na época e todos os livros, todos os 27 livros, são citados pelos pais da igreja no segundo século. Mesmo que eles só venham a ser aprovados no quarto, é o quarto que bate o martelo, mas desde o segundo século isso já é estabelecido, eles já são tidos como palavra de Deus. Então não tem essa história de não sei o que lá, porque Constantino, porque não sei o que, isso é tudo teoria da conspiração. A verdade é que o Novo Testamento, com seus 27 livros, foi reconhecido imediatamente pela igreja. Apenas alguns aqui demoraram mais, por questões específicas. São 20 dos 27 que estão totalmente reconhecidos. Todos menos Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Esses aí são os discutidos. Filemão, 1 Pedro e 1 João foram omitidos em algumas listas, mas nunca foram questionados, eles. Os questionados são esses aqui: Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Já vamos tentar entender por quê. Mas antes falemos dos falsos, rejeitados por todos. São os chamados pseudepígrafos. Os livros que são chamados assim surgiram depois da era apostólica, e bastante depois. Lá em metade do segundo século, ou seja, quase 100 anos depois dos apóstolos. E foram produzidos até o quinto século. Tinha livro lá no quinto século, o cara dizendo que era de Pedro. Pedro já estava com os ossinhos dele, né, totalmente desfeitos. E o cara dizia que foi Pedro que escreveu. Então, por isso, a pseudonímia, né, que é usar o nome falso para a obra, ela foi muito praticada nesses séculos aí. As pessoas não tinham conhecimento histórico suficiente para rejeitar. E se aparecia um livro e o cara dizia que era de Pedro, muitos aceitavam. Mais tarde se comprovou que eram textos espúrios, escritos e por razões muito claras. Qual foi o grande problema da igreja dos séculos 2 e 3, a partir do século 2? A divindade de Cristo. Cristo como Deus. Por quê? Porque isso criava problema com as duas principais matrizes de pensamento da época: a matriz judaica e a matriz grega. Note que Paulo aos Coríntios fala assim: os judeus querem isso, os gregos querem aquilo, mas eu prego isso. Que é para os judeus isso, que é para os judeus aquilo, mas para nós é isso. Então ele já mostra ali que o evangelho estava entrando em choque com a mentalidade judaica e com a grega, por razões distintas, bem distintas. Mas qual era o problema? O que o evangelho chocava, né, com a matriz judaica de pensamento? No monoteísmo estrito. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor um. No texto hebraico está o numeral hebraico Errad. Errad é um, é o número um. Então é o Senhor um, não é dois, não é três. E aí o judaísmo dizia: não, Jesus não pode ser Deus. Só Yahvé é Deus. Então quem é Jesus? Aí vem as soluções. É a primeira criatura de Deus. Arianismo. Não, ele é uma manifestação de Deus. Monarquismo modalista. Ou ele é um Deus esvaziado, ou ele se tentou dar respostas, desde que Jesus não fosse Deus 100%. Porque eles podiam aceitar, né, uma coisa ou outra. Eles não podiam aceitar que Jesus fosse igual a Deus o Pai, igual, né, o Deus do Antigo Testamento. Então ele tinha que ser uma criatura de Deus, uma primeira criatura de Deus.
O problema então dos judeus estava com a divindade de Cristo. Os gregos não tinham problema com isso. Para eles, alguém ser divino é normal. O que mais tem é Deus, né? O que mais tem é Deus. Os deuses são quase infinitos lá no panteão. Até mesmo quando se falava Jesus é filho de Deus. Veja, o grego ele... ok. Igual Hércules. Ou igual Aquiles. Ou como assim? Filho de Deus com uma mulher humana? É isso? Tranquilo, de boa. Mas o pensamento filosófico grego dessa época era o chamado neoplatonismo. E o neoplatonismo, basicamente, outra vez, de forma ríspida e grosseira, dizia: a matéria é má. Não é só isso, mas é um modo de resumir de forma grosseira. A matéria é má. Se a matéria é má, então Jesus, se ele é Deus, ele não pode ter corpo. Então o problema dos gregos está com a humanidade de Jesus. Engraçado isso, né? Para uns ele não pode ser Deus, para outros ele não pode ser homem. E é aí que, né, a fé cristã diz: Niceia, Concílio de Niceia, totalmente Deus, totalmente homem. Os evangelhos apócrifos que surgem nesse período vão para lá ou para cá. Em geral, negando a divindade de Cristo, rebaixando, dizendo que Cristo era um deusinho maroto. Vocês ouviram as histórias sobre a infância de Cristo desses evangelhos? Ele fazia uns milagres só para sacanear os coleguinhas da escola. Eles narram lá o evangelho, a infância de Cristo. Ele era um Deus maroto, ele fazia umas coisas absurdas, né? Óbvio que isso nunca aconteceu. Mas, por sua vez, outros evangelhos mais de linha gnóstica esvaziavam, negavam, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Não, ele não ressuscitou. Por que para a matriz de pensamento grega a ressurreição de Cristo é tão ruim? Porque é um contrassenso. Se a matéria é má, a melhor coisa que pode acontecer para a pessoa é morrer. Porque quando ela morre, o que acontece? Ela vai lá para os lugares bons e se livrou do túmulo. Não era assim que Sócrates, narrado por Platão, dizia que o corpo é o túmulo da alma? O túmulo da alma. Aliás, quando Sócrates vai morrer, condenado por ser pelas autoridades, por ser alguém que desvirtuava os jovens, né? Claro que isso é tido como uma acusação falsa, mas perguntam para ele: Sócrates, está com medo da morte? O que ele diz? Já estavam fazendo lá a cicuta lá para ele beber, né, o veneno e tal. Tem medo de morrer, Sócrates? Está com medo da morte? Eu? Medo de morrer? Falei a vida inteira que a melhor coisa que pode acontecer é me livrar desse corpo e poder agora viver. Então a mentalidade grega é: quando você morre, você vai fica livre do corpo. É a melhor coisa que pode acontecer. Como é que Deus vira corpo, deixa o corpo e volta para o corpo? Não dá. Então, ressurreição de jeito nenhum. Vocês lembram Paulo pregando em Atenas? Por que mandaram ele calar a boca? Paulo está pregando em Atenas, o bicho é ousado. Ele sabe que ele está diante de uma plateia. É igual assim: suponha que todo mundo aqui arminiano detesta a predestinação. Eu venho aqui e prego o quê? Predestinação. O cara é brabo, o cara é ousado. Paulo foi lá no Areópago, diante dos epicureus e estoicos, que brigavam entre si, mas concordavam que ressurreição não era coisa boa. E Paulo termina o discurso falando assim: e eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Na hora que ele fala ressuscitou, eles cortam o microfone dele. Não era microfone, né? Exatamente assim. Mas o líder levanta e diz: deu. Muito obrigado. Obrigado pelo discurso. Sobre isso aí, outro dia, se quiser você fala. Hoje não.
Acabou. Interromperam o sermão, acabou na hora, mencionou a palavra, acabou tudo. Não se podia falar em ressurreição diante de atenienses. Mas o que Paulo disse? Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E nós pregamos o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, sim senhor. Esses evangelhos apócrifos surgiram, eles só queriam negar uma dessas duas coisas. E por isso eles nunca foram de fato levados a sério. E nem deviam. Primeiro porque são tardios, escritos 200, 300, 400 anos depois dos fatos. Segundo porque eles são claramente ideológicos, estão defendendo posições já rejeitadas pela igreja. Então, creio que a gente pode entender isso a partir dessas considerações. Quais são? Só para dar algumas informações. Quais são os escritos falsos, pseudepígrafos? O mais antigo, Evangelho de Tomé, provavelmente ainda do primeiro século, finzinho do primeiro século. É uma visão gnóstica, mas bem embrionária, porque o gnosticismo só vai surgir oficialmente no segundo século, mas ele já está ali, como uma filosofia que está circulando. Então é ele que fala dos supostos milagres da infância de Jesus e que narra essas atitudes marotas de Cristo. Evangelho dos Ebionitas é do segundo século, também é uma tentativa gnóstico-cristã de perpetuar as práticas do Antigo Testamento, querer manter rituais, porque o gnosticismo gostava de alguns rituais. E essa é a principal intenção. Terceiro, Evangelho de Pedro, também do segundo século. Claramente uma falsificação docética. Por que docética? Cristo não tinha corpo. A palavra docetismo vem do grego dokel, que significa aparência. Então, Jesus só tinha uma aparência humana, mas se você encostasse nele, não tinha carne. É isso que eles diziam. Não podia ter carne, que carne é ruim. Então ele não podia ter, ele só tinha uma aparência, mas era como se fosse um fantasma. Se você fosse dar a mão para ele assim, passava, né? Porque ele só parecia, é o docetismo. Jesus parecia ter um corpo, mas ele não tinha um corpo de fato. O proto-evangelho de Tiago, do século II, é uma narração que supostamente Maria faz do massacre dos meninos pelo rei Herodes. Nem os católicos aceitam que isso aqui é de Maria, mas olha que seria para eles um prato cheio, mas não tem como aceitar. O que mais? O Evangelho dos Egípcios, século II, é um ensino ascético contra o casamento, contra a carne, contra o vinho. Então, muito ascetismo nesse período, em que começa a surgir também o pessoal de monastérios, né? E eles são assépticos. Evangelho arábico da infância também registra milagres que Jesus teria praticado na infância, no Egito, e a visita dos magos de Zoroastro. Esse aqui assume que os magos lá eram de Zoroastro. 7. Evangelho de Nicodemos, um dos mais interessantes, século II. A gente não sabe se é 2 ou 5, alguns situam ele no 2 ou no 5, talvez ele tenha partes dos 2 séculos. Ele contém os atos de Pilatos e a descida de Jesus ao Hades, a ida dele ao inferno. É até engraçado, porque tem uma hora nesse evangelho aqui que Jesus está lá o inferno está lá conversando com o diabo falando com o inferno. E aí o inferno está falando assim para o diabo: você tem certeza que nós vamos trazer esse cara para cá? Jesus, entendeu? Que ele vai morrer e vai descer para lá. E o diabo fala: claro, tudo sob controle, fica tranquilo, meu querido, está tudo sob controle. Aí o inferno fala: não sei, diabo, estou preocupado, porque não é esse cara aí que você quer trazer para cá? Que teve um dia aí que um discípulo dele morreu, um tal de Lázaro. E vou te falar um negócio, estava morto mesmo, estava aqui comigo. Os antigos acreditavam que todo mundo ia para o Hades, tá? Essa distinção paraíso e inferno, ela só vai realmente ser entendida mais para frente na história da igreja. Nesse período aí, entre os séculos 2 e 4, não se acreditava que as pessoas iam para o céu, mas que iam para o Hades. Podia ficar em um lugar diferente, mas iam para o Hades. Enfim, no Hades, aí o inferno fala para o diabo: e eu estava com ele aqui presinho da Silva, mas aí do nada, o cara foi arrancado daqui e foi levado de volta para a terra.
E foi esse cara aí que você quer trazer aqui agora que fez isso. Não acho uma boa ideia. Né? O diabo fala, está tudo sob controle, fica tranquilo, está tudo certo. E aí a narrativa mostra Jesus morrendo e indo para o inferno. E aí festa, né? Festa, está aqui, prendemos, vencemos e tal, está de boa. 3 dias depois, começa a tremer o inferno. E o diabo começa a culpar, não, o inferno começa a culpar o diabo. Eu te falei que eu não devia fazer isso. Né? E aí Jesus arrebenta o inferno e leva todos os que estão lá para o céu. Ele leva, faz a carreata. E leva os santos do Antigo Testamento, Abraão, até o Adão. Até ele fala, o inferno fala, olha, até Adão está aqui. E Jesus leva todo mundo para o céu. É uma crença do período que achava que só depois da ressurreição de Cristo o céu foi inaugurado para a habitação dos salvos. E que até então nem Abraão, nem Adão, nem Davi, ninguém estava no céu. Estava todo mundo no inferno, esperando a ressurreição de Cristo. É um dos ensinos desse tipo de evangelho. Percebe? Eles são absurdamente fantasiosos e não tem como ser levados a sério, até pela data, né? Aliás, evangelho de Nicodemos, coitado do Nicodemos, o sujeito já estava há muito tempo lá, não tinha mais nem cinza, eu acho, e achavam que ele que tinha escrito esse livro. Evangelho do carpinteiro José, século IV, é o escrito de uma seita monofisista que glorificava José. Já é um começo também aí. Monofisista é a ideia de que Jesus não tinha duas naturezas, humana e divina. Mono, físico, uma só essência, monofisista. Então ele era só homem, na verdade. Né? Ou as duas naturezas se misturaram e formaram uma terceira. Como pegar 2 produtos, bate no liquidificador, aí sai uma coisa misturada. Então Jesus, suas duas naturezas, humana e divina, se fundiram e surgiu uma terceira natureza chamada teantrópica. Teon, Deus, antropos, homem, teantrópica. É uma mistura entre Deus e homem, bobagens infinitas, aquele povo pensava, né? Assim como os crentes de hoje. O que mais? Passamento de Maria, aí começa a assunção de Maria, começa a doutrina da mariolatria, né? Relata a assunção corporal de Maria e mostra os estágios progressivos da adoração de Maria. Século IV, é o século terrível, século IV. Para o bem e para o mal, né? Também aqui, Evangelho da Natividade de Maria, século VI já, promove a adoração de Maria e forma a base da Lenda de Ouro, livro popular do século XIII, sobre a vida dos santos. Ainda tem o Evangelho do Pseudo Mateus, do século V, contém uma narrativa sobre a vida de Jesus, lá no Egito, no começo, alguns milagres no final da sua infância também. Eles adoravam falar da infância de Cristo. E Evangelho dos 12, de Barnabé, de Bartolomeu, dos Hebreus, de Marcião, de André, de Matias, de Pedro, de Filipe. Todo mundo tem algum. Todo mundo ganhou algum evangelho. Nenhum deles escreveu nenhum desses. Nada. São todos pseudepígrafos falsos. Agora, livros disputados por alguns, aqueles mais difíceis, os antilegômena. São 7. Os que só receberam aprovação unânime por volta do século IV. Quais? Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Foram questionados por razões diferentes, mas isso não significa que, até que fossem aceitos, não eram tidos como canônicos pela maioria das igrejas. Eram questionados por alguns, não por toda a igreja. Alguns pais da igreja questionavam eles. Por que motivo? Hebreus. Questão de autoria, principalmente. Hebreus é anônimo, por isso é difícil relacionar com qualquer dos apóstolos, e muitos então diziam, fica de fora. Só foi aceito porque se viu ligação com Paulo, e até alguns, como Agostinho, diziam que era Paulo o autor, era Paulo. Podemos dizer que Hebreus foi aceito no cânon pela razão errada. Se não foi Paulo, mas não precisamos dizer que não tenha sido influenciado por Paulo, apenas não deve ter sido escrito por ele. Provavelmente não, a menos que Paulo mudou muito o seu estilo literário, o que não parece provável. Tiago, questões também de autoria e de conteúdo. Desde os dias de Eusébio, a carta de Tiago já era colocada entre os livros discutidos.
Primeiro porque não se sabia que Tiago era esse. Havia o Tiago, irmão do Senhor, e havia mais uns 3 Tiagos pelo menos, que poderiam entrar aí na cena. Mas o consenso é que, isso é o consenso lá no começo. Mais tarde o catolicismo negou isso frontalmente, porque o catolicismo não queria... Se o catolicismo admitisse que era o Tiago, irmão do Senhor, o que ele estava admitindo? Que Maria não era virgem. Simples, só isso. Desmontava a crença principal, né, do catolicismo. Então eles não podiam admitir que era o meio-irmão de Jesus. Aliás, eles nem podiam aceitar que existisse um meio-irmão de Jesus. Até hoje eles negam que existe. Não, Jesus é filho único. Não teve nenhum outro filho. Eles dizem que Tiago, Judas, as irmãs de Cristo que são mencionadas nos evangelhos, que eram primos de Cristo, ou que eram irmãos na fé. Só que o texto claramente está falando da família de Jesus. Nada de irmão. Irmão na fé eram os apóstolos. Está falando da família de Jesus. E a palavra para primos não é adelphos, é outra palavra. Então o texto não usa primos, usa irmãos. Aí é difícil. Olha, você tem coisa difícil para o catolicismo, é negar a existência dos meio-irmãos de Jesus. Tarefa difícil. Eles tentam, mas coisa difícil mesmo. Tem que ter muita fé para acreditar que Jesus não tinha meio-irmão. Por que meio-irmãos, né? Porque Jesus não era filho de José e Maria, mas só de Maria. E os outros eram filhos dos dois, José e Maria. Mas por isso que Tiago aí ficou na berlinda, né, por algum tempo. E também, mais tarde na Reforma, já sabemos por quê, né? Porque Lutero pensava que Tiago era uma epístola de palha. A segunda carta de Pedro, ela foi muito disputada porque ela é muito diferente teologicamente e literariamente de 1 Pedro. Aliás, a segunda carta de Pedro, ela é muito emblemática porque nela aparecem uma expressão que a gente usa na técnica em grego, rapax legomena. O que quer dizer isso? Que palavras que só aparecem uma vez em todo o cânon. E das palavras que só aparecem uma vez em todo o cânon, uma quantidade absurda está em 2 Pedro. Isso é extremamente curioso. E isso leva muitos a pensar, essa carta deve ser do 2º século, não é do 1º, e acham que ela seja pseudepígrafa, né? Deveria estar entre os pseudepígrafos, os escritos falsos. Mas ela é citada por pais da igreja do 2º século. Disputada, sim, mas citada. O que se entendeu depois? Que talvez Pedro tenha escrito ele mesmo 1 Pedro, o que eu acho que não, mas pode ser, e um secretário escreveu por ele 2 Pedro. E esse secretário usou suas próprias palavras. Aí o porquê o vocabulário desse cara, que é bem avançado, né, não tem nada a ver com o vocabulário do escritor de 1 Pedro. É uma possibilidade, existe plausibilidade nisso. Ou que ele usou o secretário para as duas, também é plausível. Aliás, você sabe quem escreveu Romanos? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Então, não foi Paulo, foi Tércio que escreveu. Como um secretário. A gente fala amanuense, um secretário de Paulo que registrou a carta aos Romanos. Algumas cartas Paulo diz: a assinatura é minha, eu estou assinando de próprio punho. Quer dizer, só isso, o resto foi o meu secretário. Na prisão vai escrever como? O cara está dentro, lá atrás das grades, provavelmente chegava o seu discípulo, sentava ali e ele ditava. Escreva a carta. No final ele escrevia, assinava, é carta de Paulo. Não escrita com a sua pena, né? Com a sua pena. Segunda, terceira, João foram questionadas por também não terem um autor. João não, só fala o presbítero. O presbítero. Ele não diz o apóstolo. Então alguns acham, por exemplo, Eusébio acreditava que existisse um homem no final do 1º século chamado presbítero João, que não era apóstolo, mas era um importante pregador daquela época. Mas é só um chute de Eusébio, a gente não tem essa informação comprovada. E há muitas semelhanças entre 1ª, 2ª e 3ª João e o próprio Apocalipse. Não há razão para
descartar a autoria apostólica desses livros todos. Judas, já falei, né? Foi questionada por alguns quanto à sua confiabilidade, por possivelmente citar ou fazer referência aos livros pseudepígrafos de Enoque e Assunção de Moisés. Enoque, realmente, é inegável que existam não só citações, como eu disse, mas também uma certa dependência temática. Alguns temas que aparecem em 1 Enoque são bastante enfatizados em Judas. Toda a verdade é verdade de Deus. Lembre sempre disso. Não quer dizer que tudo que está nos apócrifos é falso. E Apocalipse também foi questionado no início do século IV quanto à sua confiabilidade, mas isso por outras razões. A questão do Apocalipse era entre os séculos 2 e 3 havia a crença no milênio literal. Agostinho vem e destrói essa crença no milênio literal e passa a falar que é espiritual. A posição de Agostinho é tão forte que aqueles que acreditavam no milênio literal passam a dizer então que o Apocalipse não é verdadeiro. Que o único jeito que eles têm de se livrar da crença do milênio literal é descartando o livro inteiro, que é uma bobagem. Obviamente é só interpretar de forma espiritual o livro. Finalizando, irmãos, alguns livros quase entraram, passaram raspando, por pouco não entraram no cano. Quais são eles? Epístola de Barnabé, Epístola aos Coríntios, Segunda Epístola de Clemente, Pastor de Hermas, que eu já citei, que até entrou no cano muratório, se vocês se lembram, e a Didaquê, ou o Ensino dos Apóstolos. Todos eles bons livros, mas com problemas. Por exemplo, Barnabé. Esse talvez seja o livro mais antigo não canônico que existe do Novo Testamento. Ele é do ano 70 a 70, ele é mais antigo que a carta de João, ele é mais antigo que provavelmente o Apocalipse, certamente ele é mais antigo. Como é que pode, né? Mas não foi Barnabé que escreveu. Ele é um livro extremamente antissemita, que entende que todas aquelas interpretações sabáticas eram falsas. E ele apregou ao domingo, tal, mas de uma maneira muito ruim, muito imprópria, essa Epístola de Barnabé. As outras aqui tem vários outros motivos, mas a única realmente dessas mais antigas eu diria que é essa Epístola de Barnabé. Mas os dois livros que quase entraram, passaram raspando mesmo, foi o Pastor de Hermas e o Didaquê, que são citados em algumas listas, e por alguns apóstolos, por alguns pais, né, da igreja. Por que é que não entraram? Pelo mesmo motivo de Barnabé. Não havia ligação com nenhum apóstolo, diretamente falando, né? Barnabé não era de Barnabé, é um escrito falso nesse sentido, usou o nome de Barnabé apenas, mas não foi Barnabé. E ninguém sabe quem é Hermas, e ninguém sabe quem escreveu de fato o Didaquê. Ele é um bom resumo de doutrinas apostólicas, um ótimo resumo, mas não tem autoria apostólica. E isso, em última instância, foi o que levou a igreja a deixá-lo de lado. E as perguntas ficarão para a mesa redonda, tá? Que vai acontecer em algum momento antes da meia-noite. Deus abençoe a todos.